Nessa última aula do módulo 1, vamos falar sobre os artefatos de imagem e Doppler, os mais comuns. Primeiro vamos falar do contraste espontâneo, que é quando a gente observa o reflexo das próprias hemácias, do próprio sangue. É bem comum em vasos que apresentam fluxos turbulentos de baixa velocidade, como grandes veias, e em situações de estase também, que é bastante comum em veias dos membros inferiores, principalmente quando o paciente é idoso ou tal, você está fazendo um exame com o paciente ortostatismo e ele permanece muito tempo em pé. Então aqui nós temos o exame mostrando a veia jugular interna, observe essa mancha branca em movimento dentro do vaso, que caracteriza o fluxo, a visualização do fluxo. Então a gente chama isso de contraste espontâneo. Aqui uma outra imagem mostrando veias gastrocnêmias, um paciente parado, observe que a imagem é branca, dá até uma impressão de que esse vaso está ocluído, mas você massageia a panturrilha e aí observa que há fluxo dentro do vaso, é como se ele estivesse lavando esse vaso. Um outro artefato bastante comum em Doppler em ecografia vascular é a reverberação. Ela ocorre quando há a presença de estruturas paralelas à superfície do transdutor, que são altamente reflexivas, nos quais os ecos que são gerados por aquele feixe ultrassônico refletem acima e abaixo por múltiplas vezes, fazendo múltiplas reflexões. Isso acontece levando uma demora do eco retornar ao transdutor através dessas múltiplas reflexões, e aí acontece a formação de múltiplas imagens fantasmas, além daquela imagem real, que são exibidas em planos diferentes. Então aqui um exemplo do esquema. Então está aqui o transdutor, ele emite os feixes. Então aqui já tem uma estrutura hiperecóica, outra estrutura hiperecóica, uma estrutura hipoecóica no meio. Então o feixe vem, reflete, volta a refletir, e volta a refletir, aí depois dessas múltiplas reflexões o eco volta para o transdutor. Aí o que acontece? Observe essa imagem à direita, uma artéria carótida comum, que tinha que ter idealmente o conteúdo hipoecóico homogêneo dentro dela, e na realidade o que a gente vê são múltiplas linhas que correspondem a essas múltiplas reflexões dentro das fibras do músculo externo cleidomastoide. Então o som vem, reflete, volta, reflete e aí volta. Então essa imagem aqui acaba aparecendo dentro do vaso. Tomar cuidado, porque isso aqui às vezes é tão convincente que chega a gente a pensar que é uma dissecção carotídea. E já aconteceu comigo. Um outro artefato muito comum para nós que trabalhamos com doença aterosclerótica, na investigação da doença aterosclerótica, é a sombra acústica. Então, nessa circunstância, o feixe é refletido por uma estrutura hiperecóica, que é muito atenuante, e atrás dessa estrutura hiperecóica a gente observa a ausência de reflexão. Então, fica uma sombra, por conta dessa atenuação, essa sombra é uma sombra escura. Então, o que a gente observa nesse esqueminha é o feixe vem, reflete fortemente numa estrutura hiperecóica, volta quase que totalmente, quase nada passa atrás desse grande atenuador, que é, no caso, pode ser uma placa calcificada, como mostra o exemplo aqui. Então nós temos uma bifurcação carotídea e bem na bifurcação, na origem da carótida interna, a gente observa uma placa calcificada, que inclusive é uma das características ecográficas para você dizer que existe cálcio dentro dessa placa. O som vem, reflete a grande maioria totalmente por essa placa calcificada, que é um grande atenuante, e atrás dela quase não passa mais feixe ultrassônico e você vê uma sombra preta, que é a tal da sombra acústica. O oposto disso é o reforço posterior. Nessa condição, o feixe sonoro encontra uma estrutura com coeficiente de atenuação muito baixo, então uma estrutura hipoecóica, como por exemplo um cisto, um hematoma, e aí ocorre uma amplificação do sinal posterior àquela estrutura. Então a imagem ela aparece falsamente mais hiperecóica do que deveria ser, porque o sinal fica com maior amplitude por conta da amplificação que sofreu por esse fraco atenuador. Então o que a gente observa é aqui, isso aqui é um hematoma muscular, o feixe vem, passa por essa estrutura hipoecóica e a gente observa aqui atrás desse feixe, desse cisto, ou no caso que é esse hematoma,
um reforço da ecogenicidade, mostrando uma imagem mais branca do que deveria ser, como é realmente aqui essa região. Então esse branco aqui não deveria ser de tal ecogenicidade, deveria ser próximo a essa região inferior, mas por conta desse hematoma, há esse reforço posterior. Uma outra situação que é muito frequente para nós, e é mais frequente até no efeito Doppler do que nas imagens, porque a gente não estuda muito imagens em órgãos, como por exemplo nódulos, ou em cistos, ou mesmo conteúdos líquidos como ascite. Então é mais comum a gente observar isso no efeito Doppler, que é a imagem especular ou a imagem espelho. O feixe sonoro encontra uma superfície de alta reflexão que está localizada mais posterior, mais profundamente do que aquela estrutura que nós estamos examinando. Então, por exemplo, eu estou examinando a carótida e atrás da carótida a coluna cervical. Então, a coluna cervical é uma estrutura de maior reflexão e que vai promover que esse reflexo venha, passe pela carótida, bata na coluna, reflita na parede posterior da carótida e volte novamente para o transdutor. E aí a gente vai ter essa imagem que parece um fantasma. No efeito Doppler, essa é uma imagem muito comum. Então a gente percebe a onda original e embaixo dela, exatamente embaixo dela, um espelho dessa onda original. Muitas vezes essa onda especular ela é tão parecida com a onda original que cria dúvida para a gente saber exatamente a direção do fluxo. Nessas horas é que ajuda aqui todo o entendimento do efeito Doppler. Bom, e como é que uma outra dica para saber quem é o espelho dessa onda aqui é que geralmente o espelho tem ela é menos branca, ela tem um fator de reflexão menor do que a onda original. Então, se você tiver um aspecto de onda especular e você não souber exatamente qual que é a onda, qual que é a onda original, o espelho, a dica é ou ela tem uma menor amplitude em termos de velocidade, ou ela é mais escura do que a onda original, que é mais branca. Então, no caso aqui da artéria tibial posterior, quem está causando essa reflexão é a tíbia ou é a fíbula, dependendo do ângulo de insolação que você está usando. Com relação à imagem especular no efeito Doppler, muitos dos colegas que vêm fazer curso conosco, que vêm aprender conosco, eles ficam um pouco incomodados com essa imagem especular e sempre perguntam o que fazer para poder retirar essa imagem especular do traçado do Doppler, né? E normalmente eu falo para eles para não se preocuparem, porque isso é muito difícil de tirar. Você pode diminuir ganho, você pode aumentar filtro, mas ela vai continuar lá. A única possibilidade é você mudar o ângulo de insolação de alguma forma que você tirasse essa estrutura hiperreflexora de trás do feixe, do vaso que você está ensonando. Isso é quase impossível na maioria das situações, porque você tem uma janela ecográfica limitada. Existe uma outra, que nem existe exatamente uma palavra em português para explicar essa dirty shadowing, que é o sombreamento sujo, né? Vamos fazendo uma tradução livre, né? Ocorre porque as bolhas de gás elas produzem ecos muito mais fortes do que o tecido móvel circulante. Então, em duas situações, isso acontece com muita frequência, a gente vai ver, vou no exemplo. Então, quando o feixe sonoro encontra essas bolhas, o scattering, que é o espalhamento dessas interfaces, que tem um diâmetro menor do que o comprimento de onda do ultrassom, gera muita reverberação, e o aspecto típico disso é uma mancha branca que vai profundamente. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ver isso quando a gente injeta espuma em escleroterapia. Então, essa aqui é uma imagem mostrando esse dirty shadowing que ocorre no momento que eu injeto espuma dentro de uma veia para escleroterapia. Uma outra situação bem comum é quando a gente está fazendo Doppler ou ultrassom abdominal e os gases abdominais se interpõem entre o transdutor e a estrutura de interesse. Um outro fenômeno que caracteriza um artefato que é menos comum é o twinkling.
ele ocorre quando uma estrutura estática pequena, de superfície irregular, altamente refletora, para nós especificamente placa calcificada de superfície irregular, pode aparecer com cor vermelha e azul, dando a falsa interpretação de movimento. É muito difícil explicar fisicamente como que ocorre esse twinkling, porque na realidade isso ocorre em decorrência de uma certa falha de processamento de todo o sistema de ultrassom. Então é como se fosse um efeito colateral do próprio equipamento, né? Mas o que interessa para a gente é o seguinte: ela vai aparecer dessa forma. Então você tem a luz do vaso, aqui eu tenho duas pequenas plaquinhas calcificadas de superfície irregular, e a impressão que dá é que você tem fluxo dentro dela. Então, para nós, em ecografia vascular, a maior preocupação que a gente tem que ter é diferenciar o twinkling de realmente uma presença de fluxo que pudesse caracterizar, por exemplo, um nicho ulcerado nessa placa aterosclerótica. Bom, então esses foram os principais artefatos encontrados em ecografia vascular, e eu agradeço a vocês a atenção nesse primeiro módulo e encerramos agora. Muito obrigado.